E aí, pessoal, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje a gente vai falar sobre um russo, um gigante da literatura espírita, na minha opinião, né? E a minha opinião é pautada em algumas fontes verificáveis que eu acho incríveis. Hoje a gente vai falar sobre um russo chamado Alexandre Aksakov. Ele reencarnou em 1832, desencarnou em 1903. Ele foi diplomata e conselheiro de Alexandre III, czar da Rússia. Bom, ele vai conhecer os fenômenos espíritas em 1855. Kardec, nessa época, também realizava seus estudos, mesa girante, o cesto com a pena. Cara, era uma época efervescente, né? As manifestações por todo o mundo, não só na Europa, por todo o mundo. Era a terceira revelação chegando em vários pontos, né? Claro, Kardec ele tinha a responsabilidade que a gente chama de responsabilidade maior, mas não era o único, não acontecia só na França, tá? Então, Aksakov também se via às voltas com os fenômenos espíritas, tá? Quando ele se encontrava numa missão diplomática lá na Alemanha. Na época a Alemanha era uma coxa de retalhos, né, de principados, ducados, enfim, fazia parte do império, tinha áreas autônomas, né? A história da Alemanha é bem legal quando a gente vê do ponto de vista histórico e geográfico. Aksakov foi colaborador de William Crookes em experiências de materialização do espírito de Kate King. Depois a gente vai gravar um vídeo sobre Kate King, sobre William Crookes. Como não falar de William Crookes, né? Aksakov fez parte da missão que foi a Milão para a investigação de fenômenos produzidos pela Eusápia Palladino. Eusápia Palladino foi amplamente estudada por Cesare Lombroso. Olha os gigantes. Esses caras estão esquecidos. Sabe? Eu, como estudioso, como divulgador espírita, espiritualista, jamais poderia esquecer de citar esses heróis, esses gigantes. Certo? Hermínio Miranda fala assim: o espiritismo começa com Kardec. A gente nunca pode fechar a porta em Kardec. Tem esses caras, sabe? Hermínio Miranda fala isso no livro Diálogo com as Sombras, tá, pessoal? Então, Aksakov ele vai escrever um livro fantástico. Na minha opinião de estudioso, ele é fundamental para quem quer estudar espiritismo e espiritualismo com seriedade. Galera da Umbanda, do Candomblé, budista, sabe? Protestante, enfim. A gente deveria estudar atentamente o livro chamado Animismo e Espiritismo. Desmistifica muita coisa. Esse livro ele vai ser publicado em 1890, traduzido em português, tá? Ele era um homem de ciência com uma convicção inabalável, jamais temendo a crítica. Hoje as pessoas são tão sensíveis. Ele não gosta de mim. Ele mandou aquele recado para mim. Na palestra ele olhou para mim em determinado momento querendo me dizer alguma coisa. Aksakov adorava crítica. Kardec adorava crítica. Delane adorava crítica. Richer adorava crítica. Denis adorava crítica. Certa vez Aksakov diz, aí eu vou ter que ler aqui no papel: não tem outra coisa a fazer senão afirmar publicamente o que tenho visto, entendido e ouvido. Precisamos de mais gente como Alexandre Aksakov. Frieza, lucidez, capacidade analítica. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nas minhas anotações aqui. Ele vai escrever em 1852, né, uma obra filosófica chamada Uma Exposição Metódica no Sentido Espiritual do Apocalipse, segundo o Apocalipse Revelado. Depois ele vai Revelações da Natureza Divina,
onde ele abre novos horizontes sobre as suas aspirações e tendências intelectuais, reconhecendo o mundo espiritual cuja realidade não mais duvidável. Aksakov não apenas ficou na parte escrita, ele cria diversos adeptos, desculpa que eu engasguei, como Douglas Home. Ele vai à Rússia, ele leva para a Rússia as primeiras noções de espiritismo, sabe? Ele vai buscar na França, ele vai buscar na Inglaterra médiums para participar de experiências espíritas. Não era aquela coisa, um espírita me disse, a mesa levitou, houve batidas. Ele segue uma metodologia conforme Kardec recomendava. Isso é muito importante, certo? Ele ficou 25 anos a serviço do Estado, pororó. Enfim, eu acho que o mais importante para nós hoje falar de Aksakov é isso. A biografia dele é muito vasta. Eu fiz algumas anotações aqui, tenho uma biografia dele aberta aqui para ver se eu vou lembrando de alguma coisa, mas é muita coisa. Eu acho que não vale a pena provocar mais vocês. Acho que vocês têm que ler, sabe? Sobretudo animismo e espiritismo. Eu recomendo enfaticamente, nos meus grupos de estudo, eu falo, gente, estudamos as obras básicas, vamos pegar essa obra rapidinho, tá? Animismo e espiritismo, claro, tem Diálogo com as Sombras, tem a coleção André Luiz, tem Diversidade dos Carismas, né? Tem várias coisas boas, a Revista Espírita, o Problema do Destino do Seja-2, Leon Denis, o No Invisível, olha quanta coisa eu estou falando aqui, mas Aksakov tem que fazer parte da nossa biblioteca, tá? Tem que fazer parte da nossa biblioteca. A gente não pode deixar ele ser esquecido como tem acontecido aí, tá bom? Então é isso, curta, compartilhe, a nossa série prossegue, já falamos de Bittencourt Sampaio, já falamos de Bezerra de Menezes, Ivone Pereira, sabe? Já falamos de muita gente aí que tá caindo no esquecimento. Leon Denis tá caindo no esquecimento. E se depender de mim, isso não vai acontecer. Grande abraço.